Olá, hoje nós iremos apresentar uma aula produzida por mim, pela professora Adriana, minha colega de curso também, e iremos apresentar uma aula voltada ao público do Fundamental 2 e apresentando a diferenciação do gênero textual de gênero textual e tipologia textual, certo? O que é gênero textual e o que é tipologia textual. Vamos lá. Bom, vamos lá. Os objetivos da aula são compreender a diferença entre tipo textual e gênero textual, identificar as características de cada tipo textual e gênero textual, reconhecer a importância de conhecer essa diferença para a leitura e produção de textos, aplicar esse conhecimento na análise e produção de diferentes tipos de gêneros textuais e desenvolver habilidades de leitura crítica e escrita adequada aos diferentes propósitos comunicativos. Bom, aqui a gente tem uma animação não, né? Um card de animação, com duas crianças, né? Duas meninas conversando sobre o que seria gênero textual e tipo textual. A primeira criança fala assim: na verdade, tipo textual se refere à forma como um texto é estruturado como narrativo, descritivo e argumentativo. Já gênero textual se refere aos diferentes propósitos comunicativos, como carta, notícia e poema. A segunda criança fala assim: eu não entendo a diferença entre tipo textual e gênero textual. Uma dúvida bem comum até para a gente que é professor também e que está se habituando, né, aos vários tipos de texto que são circulantes na, na sociedade. Então, a gente tem uma dificuldade o que é tipo textual e o que é gênero textual. No segundo card, a criança diz assim: conhecer essa diferença é fundamental para compreendermos melhor os textos que lemos e escrevemos. Assim, podemos identificar suas características e adequar nossa linguagem de acordo com o propósito comunicativo. Eu não entendo, a segunda criança, né? Eu não entendo por que é importante conhecer a diferença entre tipo textual e gênero textual. No terceiro card, a primeira criança fala assim: sim, as poesias são um exemplo de tipo textual poético, mas o gênero textual pode variar, como soneto, raica, trova, como uma de suas características específicas. Eu gosto de escrever poesias, mas elas são do tipo textual poético, certo? Então, aqui tem uma descrição, né, uma narrativa de descrição através dos cards, sobre o que seria, né, tipo textual e o que seria gênero textual, que, na verdade, como foi citado aqui, é um exemplo de poesias. As poesias fazem parte do tipo textual poético, né, que seria a narrativa escrita a partir de algo mais sentimentalista, de algo mais de algo que reflete uma sensibilidade maior. Já a estrutura desse texto, né, de como essa organização textual vai se identificar, é que é o tipo, né, textual, que seria soneto,
seria a trova. Então, todos eles fazem parte, né, do texto poético, mas com especificações diferentes. Vamos lá, alguns conceitos sobre tipologia textual. Tipo textual se refere à forma como o texto é estruturado, né, como ele se organiza, como é o caso do exemplo que a gente citou, que seria o texto poético, né, a estrutura do texto poético, que seria a organização daquela estrutura, se é soneto, se é trova. Então, ele é a organização de como aquela estrutura textual vai se organizar. Aqui nós temos alguns exemplos, como seria narrativo, descritivo, o tipo de texto argumentativo, o texto expositivo, e, enfim, uma infinidade de tipos de texto que a gente tem, né, que são mais circulantes, né, na esfera social. Qual a importância, né, de saber a diferença de tipo textual e gênero textual? É fundamental para a leitura e produção de textos. Isso porque cada tipo e gênero textual possui uma característica específica, que influenciam na forma como devemos interpretar e produzir o texto. Ao compreendermos a estrutura e o propósito comunicativo de um texto, podemos identificar suas características e adequar nossa linguagem de acordo com o tipo e o gênero textual. Não é todo texto que a gente vai usar a mesma linguagem. É como o caso de um poema, por exemplo. O poema, ele né, tem o eu lírico bem presente. O eu lírico, ele é mais sentimentalista, ele dependendo do que ele vai falar, de como vai falar, então ele expressa, né, um tempo, uma característica de uma pessoa, uma característica de um lugar, seja de que forma for, mas o poema, né, ele tem algo mais sentimentalista, então tem uma linguagem mais, é uma linguagem específica. Como é o caso de um texto de carta, já usa outro tipo de linguagem, né? Um artigo científico já usa uma linguagem acadêmica, um texto positivo, ele já usa outra linguagem. Então, a diferença de saber tipo textual e gênero textual vai nos organizar, né, nos orientar para o tipo de linguagem que a gente vai usar. E foi isso. Espero que a aula tenha sido clara, né? Foi só uma breve exposição, algo bem sucinto. Então, espero que tenha ficado claro e espero que possamos nos ver em breve.